No Deixa que eu te conto de hoje, Vó, a Senhora é Lésbica, que é um conto publicado por Natália Borges Polesso, né, que faz parte do livro de contos chamado Amora, que foi publicado em 2015. A história se dá quando Joaquim, que é primo de Joana, a protagonista da história, a visita e faz a pergunta: Vó, a senhora é lésbica? E quando ele faz a pergunta, Joana é invadida por um pavor, que é o pavor de revelar à sua família que ela é homossexual. A história conta também como Joana conheceu Thaís, né, sua atual namorada, e conta sobre a infância de Joana e sobre como ela passava suas tardes na casa da avó Clarisa. E relembrando essa infância, ela acaba percebendo que esse tempo todo sua avó mantinha uma relação com a sua tia Carolina, né? E a história se conclui com a avó contando a sua história, de como ela conheceu sua tia, enquanto Joana fantasiava suas relações com a Thaís e da sua avó com a sua tia Carolina. A história ela tem muitos pontos positivos, né? Porque ela fala de vários assuntos atuais diversificados, né? Tratando da relação homoafetiva, porque a gente tem dois relacionamentos ali que têm essas próprias características, né? E assim a gente fica bem reflexivo sobre as condições dos dois, né? Porque, por exemplo, uma avó lésbica não é algo muito comum hoje em dia, né? E outro ponto interessante é a riqueza dos diálogos orgânicos que tem no texto, que deixa ele liso e fluido, né? E assim acaba ficando gostoso de ler. Algo que a gente pode considerar um ponto negativo da história é a falta de caracterização dos personagens, né? De especificar características e peculiaridades, né? Que enriqueceriam eles ainda mais. E também a autora não deixa clara a relação parental entre os personagens exatamente assim, então fica meio sujeito à interpretação, né? Essa história ela aborda duas gerações diferentes, né? De homossexualismo e os desafios que eles enfrentam, né? Pela sociedade. Porque de um lado a gente tem a avó, né, que tem um relacionamento com a tia Carolina, né, mas que tem que manter em segredo, porque além da tia Carolina ter um relacionamento com o Carlos, aparentemente eles são casados, né, também tem o que a sociedade, né, acharia disso. Mas por outro lado a gente tem Joana, que percebe ao longo da história que o que ela tem com Thaís é muito mais natural, né, e aceito hoje em dia do que o que a avó dela tinha na geração dela, né. E casos como o desse conto, eles também existem na vida real, né? A gente tem um exemplo de Kenneth Feltz, né, que estava chegando perto dos 100 anos e inspirado na neta dele, que tinha acabado de se assumir lésbica, ele saiu do armário também, sem se importar com o julgamento alheio, né? E no Brasil, infelizmente, tem que ser muito debatido esse tema ainda. Porque, segundo dados do grupo Gay Bahia, o Brasil foi o país em 2021 que mais matou pessoas LGBTQIA+, no mundo inteiro. E também, né, o Observatório de Mortes e Violências contra LGBTI+, diz que o Brasil teve um aumento de 33% no número de homicídios, né, de mortes violentas, no caso, comparando estatísticas de 2020 e 2021. Né? Isso é um aumento nos casos de homofobia, né? E a gente pode associar isso ao crescimento da onda conservadora, né? Que defende a família e os bons costumes. Né? Então, esses movimentos de direitos humanos relacionados a LGBTQIA+, eles são muito necessários, né, para compreensão dos direitos e pontos de vista das diferentes pessoas, né, formando um mundo melhor.